Olá, prezados clientes, meu nome é Cláudio Panhota, esse é o Dr. Moisés Monteiro. Nós somos sócios do escritório Monteiro Panhota Guedes Lustosa e nós vamos bater um papo com vocês hoje sobre a gratuidade da justiça. Ou seja, a justiça ela é paga ou ela é gratuita para todos? A pergunta que nós vamos tentar responder para vocês é: para eu entrar com uma ação na justiça, eu preciso pagar? Essa é a pergunta. Como você concebe isso, Moisés? Olha, Cláudio, nós sabemos que muitos clientes vêm ao escritório na certeza de que a obrigação do Estado em fornecer a justiça, ela tem que acontecer sempre e ela acontece gratuitamente. Essa é a realidade que está no imaginário de quase toda a população e isso não é diferente com os nossos clientes. Razão essa que nos faz ter que explicar que a justiça ela tem um custo altíssimo. Quem acompanha o noticiário sabe que, vez por outra, o noticiário está falando de salário de juízes, de custeio de estrutura, ainda a folha e os processos físicos eles ainda existem, então isso tem um custo de movimentação. Com o PJE tem um custo de internet muito grande e de um acervo estrutural para poder tocar aquilo. Então nós sabemos que a justiça tem um preço, que a justiça não é gratuita para ser oferecida pelo Estado, mas que o Estado tem para aquela parcela da população comprovadamente necessitada a obrigação de prestar assistência judiciária gratuitamente. Perfeito. E é sobre esse comprovadamente necessitada que nós vamos tratar nesse vídeo aqui, para auxiliar você, cliente, a dar subsídios ao seu advogado para que ele possa litigar na justiça sem que você tenha que recolher as custas processuais. Custas processuais não se misturam com os honorários contratuais, são coisas completamente diferentes. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 74, fala que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recurso. E é justamente sobre isso que nós vamos tratar. Então vamos lá. Qual é a pessoa física ou jurídica que a justiça entende que não precisa pagar custas processuais, que pode litigar sobre o pálio da justiça gratuita? São os hipossuficientes de recursos. O que são hipossuficientes de recursos? São aquelas pessoas que, se tiverem que pagar as custas, isso vai influenciar na sua subsistência, isso vai influenciar negativamente na sua vida pessoal ou na vida da sua pessoa jurídica. Então eu te falo, uma pessoa que ganha um salário mínimo é pobre? Pode ser e pode não ser. Uma pessoa que ganha 50 mil reais de salário pode ser pobre? Ela pode ser e pode não ser. Pobre no sentido legal, prezados clientes. Então eu vou explicar para vocês. Se eu ganho 50 mil reais por mês e eu tenho uma despesa fixa de 51, eu sou pobre no sentido legal. E embora o meu salário seja alto, eu posso litigar sobre o pálio da justiça gratuita. Se eu ganho um salário mínimo por mês e eu não comprovo nenhuma despesa, eu posso ter um despacho do juiz determinando que eu pague as custas ou que eu comprove a minha hipossuficiência. Então é isso que vocês precisam entender. Vocês precisam ajudar o advogado a comprovar essas coisas na justiça. Comprovar que você é pobre no sentido legal. Vamos lá. Geralmente, via de regra, como que se prova a pobreza legal? Sempre que eu falar pobreza é no sentido legal, a hipossuficiência. Como se pode provar isso? Você pode provar isso pela sua carteira de trabalho, se ela estiver anotada. Então, se você trabalha como motorista, como encarregado, como médico, como dentista, a sua carteira de trabalho estando anotada, lá tem o seu salário. Por ali é um bom indício para o juiz saber se você é pobre ou não no sentido legal. Você vai estar ajudando o seu advogado se você trouxer as despesas da sua casa, para eu mostrar para o juiz que toda aquela renda vai para cobrir toda aquela despesa. Pois bem, então, via de regra, o advogado distribui a ação dessa forma.
Se você vier até o escritório e você souber que você dispõe de recurso, o advogado não vai juntar nada que comprove a sua renda ou as suas despesas. Nós vamos simplesmente gerar uma guia no site do TJ e vamos fazer um pagamento das custas. E o processo vai seguir rapidamente. Agora, se você insistir que é pobre e o advogado entender que é e o juiz negar, tem duas formas do processo voltar a andar. Porque antes de se decidir sobre esse ponto, o processo não anda. Ou você traga documentos que complementem a carteira de trabalho e as suas despesas, como, por exemplo, o extrato da sua conta, a última declaração de imposto de renda. O que mais pode comprovar, Moisés? O balanço das despesas da casa dele, água, luz, telefone, todas as notas. O brasileiro é muito ruim nisso, né, de guardar as notas. É muito importante guardar as notas e fazer a despesa de casa. Mas eventual prestação de contas que você tenha, que o juiz possa entender que, bom, ganhando isso aqui, tendo um custo assim, realmente fica pesado para ele pagar a custa processual, né? Ainda comprovando um custo, a necessidade da justiça gratuita, ainda que isso seja detectado na análise do advogado, o juiz pode entender que não. E quando o juiz entende que não, como você mesmo disse, o processo para até que se decida essa questão. E quando o juiz diz que não, como é que acontece? Aí o advogado vai fazer um recurso que chama agravo de instrumento. Esse recurso vai para a segunda instância e a segunda instância do Judiciário Mineiro entende um pouco diferente da primeira instância do Judiciário Mineiro. Então, a segunda instância pode ser melhor para decidir a favor, como pode também não ser. O juiz de primeiro grau ele pode estar coberto com a razão. Então, se você perceber que o seu advogado está te pedindo documentos para poder provar que você é pobre no sentido legal, você precisa enviar os documentos, porque senão vai caber o recurso, agravo de instrumento. E o processo vai ficar parado na segunda instância por 1 ano, só para julgar isso. Aí depois ele volta e começa no mesmo lugar. Sendo decidido favoravelmente ou negativamente, o processo vai prosseguir. Se negativamente, com o pagamento das custas. Se positivamente, sem o pagamento das custas. Agora, tem consequência em prosseguir no processo sem o palio da justiça gratuita e mediante o pagamento das custas. Quais são as consequências, Moisés? A consequência são que o cliente vai ter que arcar com as custas mesmo, e as custas, algumas delas são fixas, mas muitas delas é o juiz que fixa ao final, né, da sua decisão, e caso o cliente venha a perder o que é conhecido na justiça como se sucumbir ao tema ali debatido, ele eventualmente terá que pagar pelos honorários sucumbenciais ao advogado da outra parte. Então você fez um pedido da justiça, a justiça negou, você foi derrotado naquela causa. Você vai ter que pagar os honorários sucumbenciais aos advogados da outra parte contra quem você entrou na justiça. Em suma, a justiça não é gratuita. Alguém paga a justiça. Ou a parte, ou as partes, ou o Estado. Então, alguém custeia toda essa máquina do judiciário que o Moisés mencionou no início. Então, espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês a entenderem um pouco o que o advogado quer de documento quando ele te ligar para poder pedir comprovação de pobreza no sentido legal. Até o próximo vídeo.